seguinte, eu acho que está havendo no cinema brasileiro, eu não gosto desse negócio de usar a religião para fazer filme. Desculpe se tiver gente aqui que discorda, tudo bem. Sabe, quer dizer, o cara tem muita essa ideologia hoje em dia, diz assim, o produtor pensa assim, qual é a bobagem que estão acreditando aí? É nisso que eu vou te falar, vou te falar sobre isso que vai dar grana, entendeu? Não só negócio de espiritismo, não. Eu estou falando outras coisas também. Então se procura o erro para usar o erro, o atraso, para ganhar dinheiro. Eu não gosto disso, eu sou contra. Eu acredito em fazer filmes mesmo sem clareza, mesmo com essas inúmeras formas de reprodução, mas eu acredito em fazer filme com desejo de afirmar alguma coisa que te parece importante. E não, o que os idiotas querem? Então eu vou filmar isso. Eu não filmo para idiota. Eu acho que já estão abrindo o olho. Né? Eu acho que isso não é os cineastas que vão usar isso, é que vão usar os cineastas. Nós somos muito mais feitos pelas coisas do que a gente pensa. Né? Não é a gente que faz o mundo é feito também pelas coisas, pelas relações de produção. Né? A gente, há 20 anos atrás, ninguém tinha celular, aqui todo mundo tem, não tem? Eu tenho certeza, ninguém tinha internet há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje em dia, é tudo na velocidade da luz. Você pega o Google, por exemplo. O Google, confesso que eu tenho uma relação religiosa com o Google. Eu tenho vontade de ajoelhar e rezar a São Google. Eu não sei como é que eu bato o meu nome ali, tem uma porrada de coisas sobre mim que eu não sabia. Quer dizer, então, o Google é Deus. Eu falo, mas quem é que escreve aquilo tudo, traduz, bota em ordem? Eu imagino assim, cavernas cheias de anõezinhos acorrentados, digitando aquela merda. Não sei, já me explicaram que tem um software chamado Spider que vai chupando tudo, não sei o quê. Eu não sei. Então, eu acho que as coisas é que nos fazem. Né? O mundo, hoje, com essa revolução tecnológica, é que vai dizer como é que vai ser o nosso pensamento. A gente não pensa e aí surgem coisas. É uma relação muito, digamos, dialética entre as duas coisas. Cacá. É isso aí, cara, é isso mesmo. Eu só queria lembrar uma coisa, assim, porque duas coisas que eu queria lembrar. A primeira é a seguinte, quando nós começamos a fazer filme, eu e a Laura, na nossa geração, dos anos 60, filmava-se com circulação internacional, com circulação universal, filmava-se nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Só que na Europa Ocidental, alguns países, né? Itália, França, Alemanha, em Espanha nem tanto, Inglaterra. Havia alguns cinemas nacionais, como por exemplo no México, que não circulavam universalmente. Os melodramas mexicanos eram vistos ali na América Central, um pouquinho na América Espanhola, e acabou. Então, de vez em quando, uma onda japonesa, coisa e tal, mas fundamentalmente era na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Hoje você olha em volta, filma-se no mundo todo. Hoje você filma no mundo, não existe um país no mundo. Há pouco tempo atrás, um mês e meio atrás, eu gosto de dizer isso porque foi uma surpresa muito grande. Eu vi um filme guatemalteco. Já pensou, vocês um filme guatemalteco? Eu nunca pensei na minha vida. E um bom filme, chamado Gasolina. Um cinema guatemalteco, Gasolina. Filme ótimo. Entendeu? Então filma-se no mundo todo. Mais do que isso, além de se filmar no mundo todo, filma-se todas as camadas sociais do mundo todo. Eu digo, aí já não é no mundo todo, porque tem alguns desses países que têm um regime autoritário, que não permite isso, coisa e tal, mas de um modo geral filma-se todas as camadas sociais. Porque, por exemplo, uma coisa que eu falei em regime autoritário, eu me lembrei aqui, a gente não tem mais muito essa informação, mas a verdade é, por exemplo, a produção universitária na China, estou falando da China, não estou falando de Coreia, nem Japão. A produção universitária da China é 3 vezes superior à produção formal, à produção de estúdio mesmo, a produção convencional do cinema chinês. É um cinema meio perseguido, porque é um cinema evidentemente contestatário, coisa e tal, exceto que é distribuído em forma de DVD nos trens, nos ônibus, sei lá onde, meio secretamente, é uma coisa semi-permitida, mas é 3 vezes maior que a produção. Então as pessoas estão vendo esses filmes, né?
Na França, por exemplo, hoje tem aliás, para minha surpresa, esses filmes que eu vi recentemente, os filmes feitos pelos imigrantes na periferia francesa, sobretudo na periferia parisiense, é muito parecido com o que a gente faz aqui na nossa periferia, porque os problemas são mais ou menos parecidos. No Brasil, no meados dos anos 90, não me lembro mais que ano já está, mas no final dos anos 90 eu fui convidado a fazer um curso de audiovisual na CUFA, Central Única das Favelas, que é uma ONG organizada por moradores de favelas, sobretudo na Cidade de Deus. Eu não sou professor, não sei fazer isso, mas organizei o curso de audiovisual, chamando meus amigos, a Carlos Avelar, Ivana Bentes, pessoas que sabem dar aula. Então, na inauguração do curso, me pediram para eu dar aula inaugural, já que eu tinha organizado, etc. Eu fiquei em pânico, digo, o que eu vou dizer? Educação no Brasil, a gente já sabe que é uma das maiores catástrofes na história do Brasil, né? A gente sabe catástrofe que é a educação. Nas periferias, nessas zonas mais carentes, então, é pior ainda, né? Não existe nenhuma assistência educacional a esses meninos e meninas. Então eu fui para essa aula em pânico, dizendo, o que eu vou dizer sobre o cinema para esse público que provavelmente não tem as informações mais primárias que precisaria ter para entender o que eu quero dizer. Quando eu cheguei lá, tinha uma sala de umas 120 pessoas, rapazes e moças, uma média de idade de 20 e poucos anos talvez, das quais pelo menos, não sei, 10, 15, 20%, não sei, uma determinada percentagem, relativamente baixa, mas razoavelmente importante, já tinha feito um filme. E a minha aula inaugural, que eu estava com tanto pânico de dar, foi sobre esses filmes que eles me mostraram lá. Filmes feitos com equipamentos domésticos, Final Cut, todos esses sistemas, todos esses equipamentos modernos que a gente sabe. Eu hoje tenho uma produtora que eu tenho 2 ilhas, uma com programa AVID, outro programa Final Cut, tenho duas câmerazinhas D5, D7, 5D, 5D7D. O que eu preciso mais? Então, acontece que está se fazendo filme em tudo que é lugar, e esses filmes, agora, aí sim é que entra essa dificuldade, esses filmes não estão tendo a existência social concreta que eles deveriam ter. Por exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, como aliás em Brasília e em São Paulo, pelo menos nesses lugares eu sei que tem, existe um circuito de produção audiovisual enorme, gigantesco. Mas só agora, muito recentemente, eles começam a se encontrar. Ou seja, os filmes feitos em Cidade de Deus são vistos na Maré, os filmes feitos na Maré são vistos no Complexo do Alemão. Só agora e muito pouquinho. Então eu preciso entender como fazer para que esses filmes, aí a gente volta à pergunta da moça ali, como fazer modernamente, sem essas ilusões do passado. Eu mesmo que sou um cineasta convencional, clássico, vamos chamar assim, eu não tenho a menor intenção, nem a menor ilusão de que eu vou fazer um filme que vai ter o mesmo público do Tropa de Elite 2. Não preciso, não quero, não tenho essa meta na minha vida. Entendeu? Os filmes que eu quero fazer provavelmente não gerarão esse tipo de ingresso. Mas eu saberei colocar o meu filme, ou pelo menos eu tentarei saber colocar o meu filme, dentro da economia em que ele caiba e num meio de difusão em que ele seja visto pelo maior número possível de pessoas que se interessam por ele. Porque uma coisa a gente não vai conseguir nunca, é criar uma lei que obrigue o público a ver o que ele não quer. A primeira vez que eu venho a Goiás, né? Como é discutir cinema? É o máximo, porque, primeiro, uma plateia cheia, uma casa cheia, e a gente sente, eu sinto a curiosidade, não só em relação a gente, o que a gente tem que dizer, eu e o Cacá, como se a gente tivesse a chave das respostas, etc., mas há uma inquietação e um desejo, como o Cacá falou, em todos os lugares do Brasil, não é de fazer cinema necessariamente, mas de se expressar. Eu acho que o que está acontecendo no mundo, ampliando de novo o papo, é isso, quer dizer, acabou a forma antiga de recepção da coisa única, da ideia única, da sala única. Haverá a sala. Eu gosto, eu prefiro o cinema na sala.
mas tudo bem, é da minha formação, etc. Mas nós estamos vendo uma democratização muito grande das formas de representação. Volto a dizer, a revolução que está acontecendo é quantitativa, misteriosa, ninguém sabe a resposta, e a resposta não se fará definitivamente nunca, porque as respostas fixas são uma ilusão do passado. A ideia de chegaríamos a algum lugar definitivo é uma ilusão de séculos. Uma ilusão de séculos da história do pensamento, de que o mundo caminha para um dia chegar a uma espécie de harmonia, seja ela platônica, hegeliana, ou seja, do Fukuyama, acabou o mundo, agora o mundo é só neoliberal. Quer dizer, essa ideia de que chegaríamos a algum lugar é uma ideia morta, graças a Deus, porque não há onde chegar. Então, eu acho que esse interesse que eu vejo aqui emanando das pessoas, né, faz parte dessa nova fase, talvez, do Brasil, do mundo, etc., de pensar culturalmente, quantitativamente. Quer dizer, são informações que se difundem, se diluem e não se fixam numa coisa só. Isso eu acho muito bom. Olha, eu me sinto... quando me convidam para falar sobre cinema, eu chego num lugar como esse, com esse público diante de mim, eu só posso me sentir honrado. Mais do que prazer, é uma honra muito grande. E eu acho que falar em cinema com um público como esse, não só grande como informado, aqui em Goiás, é a mesma coisa que fazer isso no Rio de Janeiro, São Paulo, em Nova York ou em Paris. Eu me sinto muito honrado. Olha, eu tenho uma opinião que talvez vale surpreender um pouco, porque eu estou do lado dos que são pirateados, mas eu não acho que a pirataria seja uma questão policial, eu acho que a pirataria é uma questão social. Na verdade, a pirataria é o resultado de um abuso de preços nos home videos do Brasil, um excesso de custo desses home videos, que faz com que as pessoas que têm um desejo de consumir aquele produto audiovisual, mas não têm poder aquisitivo para isso, pirateiem. Entendeu? Eu não acho que basta... É claro que eu não sou a favor do roubo, não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu não sou a favor do roubo, eu não acho que tudo o que eu acho é que a pirataria devia ser um estímulo para que nós, produtores de cinema, né, tivéssemos uma política de baixar o custo dos produtos clássicos, formais, né? A gente chama de produto formal, o DVD formal que a gente vende, mas e tal. Por quê? Porque se você botar na praça, se o pirateador lá bota na praça um vídeo ao preço que ele bota, é porque eu posso chegar perto desse preço também, não é verdade? Se ele bota um filme meu a R$5 para vender na esquina das ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, é porque eu posso botar o meu a uns 10, 12, 15 pelo menos. Outro dia eu fui entrei numa loja de DVD lá no Rio de Janeiro para comprar a obra do Leon Richman, que é um cineasta que eu adoro, meu amigo, enfim. Custava R$80. E quem é que pode comprar um DVD do Leon Richman de R$80? Qual é o universitário, o estudante, o favelado, o menino... enfim, qual é o menino que não seja rico que possa comprar esse DVD e ter acesso a essa obra? Então isso é um absurdo, não é verdade? Então eu acho que a pirataria são dois aspectos. Primeiro é esse, que a gente tem que ter uma política de baixar os preços. As empresas de vídeo domésticos ainda não se convenceram disso, ainda não estão convencidas. Eu tenho feito um trabalho nesse sentido com meus filmes, tenho baixado o preço deles na medida que eu posso, mas eu não sou dono desse preço. Quem controla esse preço são as distribuidoras de vídeo doméstico. Agora, além disso, eu acho também que nós temos que começar mais uma vez, eu digo que a gente fica falando de cota de tela e se esquece dessa questão fundamental que é a pirataria na web, né? Como é que você vai fazer? Isso acabou com a indústria fonográfica. Isso também não é tão ruim assim, porque a gente está vivendo uma época de uma produção pós-industrial, né? Existe toda uma economia pós-industrial que está surgindo aí no mundo, que eu não tenho capacidade de dizer para onde vai, mas evidentemente que está saindo.
da fase da economia mundial, está saindo da fase industrial para uma fase pós-industrial, onde esse tipo de coisa vai acontecer muito. Agora, nós não estamos discutindo isso. Isso aí eu insisto nisso, eu já disse isso antes e repito aqui. Nós estamos discutindo cota de tela quando nós temos diante de nós problemas como esse, que são muito mais graves, muito mais atuais e muito mais difíceis de resolver. Mas eu volto a dizer, o que mudou dos anos 60, pelo menos para mim, para cá, é que eu não tenho mais o controle que eu achava que eu tinha na época. Também era uma ilusão. O controle sobre o que eu queria dizer e a recepção daquilo. As formas de recepção são muito novas, muito variadas, são múltiplas e, portanto, indescritíveis. A gente tem que aprender a não entender também. Eu acho, outro dia eu falei isso no artigo, os intelectuais brasileiros têm que ter a coragem de não entender uma coisa, esperar. Né? Nós estamos numa fase de não entendimento, né? Que ela certamente vai derivar para outros entendimentos que ficarão ininteligíveis depois e outros serão descobertos. Agora, a ideia de ter uma solução é que é um dos problemas que temos que extirpar. Não há solução. Quer falar sobre isso, Cacá? Não, acho que Arnaldo falou também sobre isso, não precisa de mim, não. É que ele perguntou também qual o melhor filme que vocês consideram que já fizeram. Ah, melhor? Todos, naturalmente. Não, eu acho que há filmes que... Tudo bem, vou falar sobre meus filmes. Há filmes que eu fiz que tiveram uma recepção muito mais forte por terem uma linearidade narrativa mais simples. Como, por exemplo, Toda Nudez Será Castigada, que fez muito espectador, fez quase 4 milhões. Depois o Eu Te Amo, fez 4 milhões. Depois Eu Sei Que Vou Te Amar, que foi uma surpresa, que eram 2 pessoas conversando, né? E que fez 4 milhões e meio de espectadores. Eu teria ficado milionário se eu tinha 60% do filme, se os ingressos na época não tivessem congelados pelo Sarney, naturalmente, que era 80 centavos de dólar. Hoje uma entrada custa 15 dólares, entendeu? Então, mas eu acho que o que é ser o melhor filme? Não. Então, quer dizer, eu fiz filmes assim que tiveram uma recepção mais forte por narrar coisas com que o espectador pudesse se identificar com mais facilidade, uma identificação mais psicológica, afetiva e clara. E fiz alguns que são filmes de mais reflexão, que pedem do espectador uma posição crítica, não no sentido de criticar, de falar mal, uma posição de observação, de entendimento do que está se passando. Não é? E seriam filmes que têm uma aproximação um pouco mais alegórica, no bom sentido da palavra. Então, quer dizer, para a Opinião Pública, que é um filme que eu fiz, o primeiro filme que eu fiz de longa-metragem, o primeiro foi um filme chamado O Circo, que quem montou foi o Cacá, que a gente fazia, um cara fazia o filme, outro montava. Então era um filme é um filme sobre a classe média, é um documentário para as pessoas entenderem comportamentos. Esses filmes têm uma recepção menor, porque o público quer, no fundo, ele quer realmente ser, não é manipular, hoje em dia é manipulado sim, eu acho que houve uma evolução da identificação projetiva para a manipulação passiva. Então, mas por exemplo, pega um filme meu, por exemplo, como Tudo Bem, que eu acho talvez seja o meu filme que eu mais gosto, que é o melhor filme que eu fiz. Ele não fez tantos espectadores, fez na época 800 mil, etc. Mas é porque é um filme que exige mais uma reflexão do espectador, uma capacidade de apreciar o que está na tela e entender e tomar uma posição com mais liberdade em relação ao filme, não é? Porque existem filmes sintéticos e filmes analíticos, montagens sintéticas e montagens analíticas. Quer dizer, uma das revoluções do cinema moderno, como dizia o Bazin, um grande crítico, etc., é a conquista de uma liberdade de observação para o espectador, né? Através da descoberta de lentes mais luminosas, que permitiram a profundidade de campo, que permitiram um tipo de estética mais liberal, mais liberada, mais democrática. E existem filmes que conduzem mais o espectador, né? Então, por exemplo, um filme como Tudo Bem é isso, é um filme que deixa uma liberdade que muita gente não quer. As pessoas
Muita gente hoje em dia fala, pô, estou de saco cheio, o cinema vai parar de pensar durante 2 horas depois eu comer uma pizza. Quer dizer, esse cara não vai ficar lá, pô. Eu senti isso também nesse meu filme último que eu fiz, Na Suprema Felicidade, que eu achava que o filme poderia ser um filme artístico e de grande comunicação. E é um filme onde as linhas dramáticas não são claras, não são manipuladas. Isso foi uma coisa proposital. Eu quis fazer cenas soltas que se montassem e formassem um conjunto, né? Isso tem um tipo de espectador que não quer. Tem um tipo de espectador que não quer pensar. Se você oferecer a ele a liberdade de analisar uma cena, muitas vezes eles não desejam. Não tem nada contra a identificação do espectador com o filme, pelo contrário, isso é tudo que nós queremos. Mas essa identificação não pode ser alienante, não pode ser emburrecedora, ela tem que ser de reconhecimento de si. Então, se o cara se identifica com toda nudez, ele tem que se identificar e descobrir coisas sobre ele, sobre coisas que ele realmente está sentindo. E não ser engrupido, ser manipulado, ser levado para cima, para baixo, para cima. Isso eu acho muito importante. E eu acho que é isso que eu acho. Arnaldo estava falando essa história de ter que pensar ou não pensar. Eu me lembrei aqui subitamente de um capítulo dos Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, em que ele diz que aquele irmão mais inteligente, que diz que, intelectual, que diz que a grande harmonia do ser humano é que a gente nasce procurando aos pés de que autoridade depositar a angústia da nossa liberdade. É uma coisa tão bonita. A gente quer a submissão. Mas quanto aos liberdade da angústia. Quanto aos meus filmes, eu gosto de todos, mas eu tenho certeza que o melhor é o próximo.